Graças a Deus. Irmãos, eu estava ali no cantinho ouvindo os louvores, adorando, e eu fiquei pensando, Deus trouxe à memória dois livros que eu estou lendo. Um é o que até o pastor já citou, que é Cartas da Prisão, que vai falar muito sobre o tema da mensagem, das mensagens que nós estamos refletindo nesse mês. E tem um também que eu estou lendo que chama Em Defesa de Constantino. E esse livro ele fala de alguns martírios que os cristãos passavam ali por volta do ano 300, alguns que eu ainda não conhecia, porque a gente sempre lembra dos cristãos ali sofrendo nas arenas, com os leões, sendo enrolado em peles de animais para serem devorados, crucificados de cabeça para baixo, sendo decapitados, sendo cortado ao meio, E nesse livro ele traz algumas outras formas, A maldade do ser humano parece que ela sempre tem mais espaço para um pouquinho de maldade. E nesse livro ele fala que também era colocado os cristãos em galhos de árvores, Não sei se vocês vão lembrar de algo parecido, mas eles faziam aquela envergadura, com os galhos, impulsionando ali, preso ou no braço ou na perna, da pessoa, preso, em algum ponto, de forma que quando eles cortassem, aquela corda, a força daquele galho dilacerava a pessoa. Um outro tipo também, de colocar dessa forma de maldade que era feita, era pegar, na época eram os juncos, semelhante hoje o bambu que nós temos, fazer aquela pontinha bem afiadinha e começar, colocar embaixo da unha ali, até ponto de até arrancar a unha. Outra forma também, que eu também não conhecia, pegava-se cacos de telha e começava literalmente riscar o corpo daquela pessoa. E isso vem muito à tona no que eu quero compartilhar com todos, Nós vamos falar sobre a oração, os aspectos da oração, formas da oração. E o que isso tem a ver com o que eu acabei de falar? Tem a ver com o propósito da pessoa. Tem a ver com o amor daquela pessoa com o próximo. No caso, o apóstolo Paulo, preso ali, totalmente privado dos seus querer, totalmente à mercê da vontade daqueles que tinham colocado ele ali naquela prisão, mas nem por isso ele deixa-se apagar o amor para com aquela igreja, para com aquele povo, para com aqueles gentios. O amor do apóstolo Paulo era tão grande que ele entrega a sua vida por amor àquelas pessoas. Ele poderia simplesmente falar assim: não, eu vou largar tudo isso porque eu estava muito bem na situação, na posição que eu estava antes de conhecer Jesus. E eu quero que você grave isso, se for possível, escreve, digita aí no seu aparelho, porque lá no final nós vamos falar
Vamos relembrar isso aqui. E ele tem esse propósito, ele tem essa determinação. Eu não sei você, mas eu só de falar o meio que essas pessoas eram perseguidas, martirizadas, o meu coração já começa a ficar bem apertado, pelo tamanho da ameaça. Mas aqueles cristãos daquela época, eles entendiam o propósito, eles tinham o amor no coração para com o próximo. E o pastor Silas falou muito bem a situação daquela cidade, a questão da cultura, a questão da sociedade, a questão do costume, a questão de todos os princípios que eles viviam. E era necessário pessoas, homens e mulheres, temente a Deus para interceder por aquelas vidas. Porque cada um que estava ali era imagem e semelhança de Jesus. E quando nós temos esse amor para com o próximo, não importa o que nos ameaça, não importa o que vai acontecer conosco, nós vamos estar sempre orando por essas pessoas. E isso não é diferente nos nossos dias. Tem pessoas precisando da oração da mesma forma. Então, lá em Efésios, capítulo 3, versículo 13 e 14 diz: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, que são a vossa glória. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele vai, lá no capítulo 1, ele vai falar assim: olha, quem fala para vocês sou eu, eu falei isso aqui, o apóstolo de Cristo, seguidor de Cristo. E daí em diante, ele vai descrever a situação que aquele povo vivia, o estado que eles estavam, e falar do amor de Deus. Falar: olha, vocês foram escolhidos por Deus, vocês foram chamados por Deus. É a graça de Deus que nos levanta, é a graça de Deus que nos sustenta, porque vocês estavam mortos. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele vem trazendo a esperança, Ele vem trazendo a garantia. E depois de falar tudo isso, Ele fala assim: olha, eu não quero que vocês se desfaleçam por conta das minhas tribulações. Mas espera aí, apóstolo Paulo, homem de Deus, temente a Deus, seguidor do Evangelho, praticante da palavra, passando por tribulações. Se aquele povo, se aquela igreja pensasse dessa forma, eles teriam todos abandonado aquela fé. Mas eles olhavam para Paulo e via um homem que não desiste, um homem que não olha para trás, um homem que não desfalece diante das provas que aparecem no seu dia a dia, mas ele segue para o alvo, ele anda naquele caminho. Mas não são todos que são dessa forma. Muitos podem olhar e pensar de outra maneira. Então o apóstolo Paulo fala assim: olha, eu me ponho de
não perante o homem, não perante o governador, não perante a sociedade. Eu me prostro de joelhos ao Deus, nosso Senhor, Jesus Cristo. Não importa onde eu esteja, a situação que eu esteja, o meu coração está no Pai. O meu foco, o meu objetivo está em Deus. Ele não olhava para o que estava ao seu redor, ele olhava para o seu objetivo. Então as Escrituras, elas sempre vão enfatizar a importância da oração. Em todos os momentos, nós vamos ver homens buscando esse relacionamento com Deus. E é isso que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Alguns exemplos de pessoas que compartilharam e, através da oração, alcançaram a vitória em Cristo Jesus. John Bunyan vai dizer: as melhores orações costumam ter mais gemidos do que palavras. As melhores orações é quando nós nos prostramos, nos entregamos, de corpo, alma, espírito, por completo, 100%, na presença de Deus, e entregamos a Ele a nossa luta, as nossas dificuldades, através dos nossos gemidos, através das nossas aflições, porque existe momento que nós vamos tentar explicar e não vamos nem achar palavra. Essa é a verdade. Nós não vamos nem achar palavra, porque a agonia é tão grande, o sofrimento é tão grande, que é só através do nosso gemido, é através do nosso choro, que vai sair a perfeita oração. Não é através de palavras bonitas, não é através de uma liturgia, não, é através do mais profundo, Deus amado, através do mais profundo sentimento. É quando você parte para o tudo ou nada, é quando você vai e fala assim: Deus, no ditado popular, ou vai ou racha, porque com as minhas forças, com as minhas sabedorias eu não consigo. Aí sai a perfeita adoração. Então em Romanos 12:12 diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Agora o que acontece é que todos querem a bênção, mas não querem perseverar na oração, não querem passar pelo processo, não querem ter a intimidade, não querem ter o relacionamento, mas querem o resultado do relacionamento. Como que isso acontece? É impossível. Então, diante das tribulações, pegando o exemplo do apóstolo Paulo, aprisionado, chicoteado, vamos ter esperança, tendo paciência nesses momentos e perseverando na oração, na intimidade. Então o juízo, aí é uma pergunta, uma afirmação, vai depender do seu pré-julgamento. Então o juízo vem sobre aqueles que não oram. De repente, diante de tudo isso que eu falei, alguém pode pensar: nossa, então se eu não orar, vai decair alguma coisa sobre a minha vida? Vai vir o juízo de Deus sobre a minha vida? Quais são as experiências que nós temos com uma vida de oração e uma vida sem oração? Um determinado momento da vida,
com oração e um determinado momento da vida sem oração. Ou seja, um momento com relacionamento com Deus e outro sem esse relacionamento. Quando nós partimos para o tudo ou nada, entregamos na mão do Senhor, Ele nos guia, Ele nos orienta, Ele nos capacita, e não precisa nem eu responder ou afirmar que o homem é falho, o homem é errante, e quando o homem ele teima, ele anda em teimosia e não busca os princípios do Senhor, com certeza os resultados não vão ser satisfatórios. O velho ditado popular também, mais uma vez, se Deus está ruim, com Deus está ruim, pior sem Ele. Mas a diferença é que quando nós nos alegramos nas tribulações, tendo paciência, o Senhor nos dá força e nos capacita. Em Tiago 2 e 3 diz: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obteis, vivei a luta e a fazer a guerra, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. O propósito de Deus para com a igreja é espiritual. Nós já falamos aqui que as outras coisas são acrescentadas pela bondade de Deus, mas o propósito de Deus nas nossas vidas é espiritual. Vamos falar de apóstolo Paulo mais uma vez. Se fosse ao contrário, o apóstolo Paulo estaria aprisionado, irmãos? Ele estaria sofrendo aquelas perseguições? Jesus fala: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. O propósito de Deus na vida do apóstolo Paulo era espiritual. E no final ele fala: combati um bom combate. Nós podemos dizer hoje, estamos combatendo um bom combate, sem ser vacilantes nas nossas decisões, sem sermos duvidosos nas nossas escolhas, porque nós temos que se espelhar nesses exemplos, porque senão nós vamos estar cobiçando e nada tendo, invejando e nada possuindo, lutando, fazendo guerras e nada conseguindo. Mas quando nós andamos nos princípios de Deus, nós vamos alcançar as nossas metas. Mas essas metas têm que estar alinhadas com os propósitos de Jesus, com aquilo que é o nosso propósito, que Ele colocou para cada um de nós individualmente. Então as orações deveriam ser expressas de uma maneira simples, apenas verdadeira, apenas autêntica. Nós não estamos aqui para fazer um teatro, para fazer algo simbólico. Não, os cristãos estão para entrar em ação, para entrar em combate e fazer um bom combate. Mateus 6,7 diz: e orando não usei de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não é por muito falar, mas é pela verdade
que sai do nosso coração. É pela sinceridade quando eu falo. É isso que nos torna diferente, que torna o cristão amigo de Deus, caminha com Deus, ouve a vontade de Deus, escuta as orientações do Pai. Então as orações não deveriam ser ostensivas, ou seja, para ser visto ou notado. Não é esse propósito. E nós vamos ver aqui que os exemplos bíblicos, eles nos mostram situações totalmente diferentes. Esse é o objetivo da oração. Lá em Mateus 5:6 diz: e quando tu orares, não seja como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Ou seja, qual é o objetivo aqui da oração? Para serem vistos. Mas quem nós queremos chamar a atenção? Quem nós queremos ser amigos? Isso muda todo o foco, isso muda todo o objetivo. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Qual é a recompensa que eles receberam? Ô irmão, orou bem, hein? Nossa, foi tremendo. Não que não seja, tá, irmão? Só exemplo. Porque vem do coração. Se ele fez aquilo tudo, partiu do coração, amém. Agora, se for com o objetivo apenas para que os outros vejam, nosso irmão, a irmã é homem e mulher de Deus, você viu como eles oraram? Não está valendo de nada, está recebendo ali mesmo, mas o coração é aonde Deus quer visitar, é aonde Deus quer estar. E aí eu fiquei me perguntando, então, quais são as posições físicas para a oração? Como que nós devemos orar então? Pequeno exemplo lá em 2 Samuel 7,18 diz: então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Davi, naquele momento ele reconhece: olha, em algum tempo eu era um pastor de ovelhas, hoje eu estou aqui perante a Deus. Ele não olha para o tamanho da sua riqueza, ele não olha para tudo que ele conquistou, mas ele fala: Senhor, quem sou eu para estar perante a Ti, para estar diante da Tua presença? Então não importa quem é a pessoa, mas sim se o coração dele está diante do Senhor. E ele entra naquele local, fica perante o altar do Senhor e faz essa declaração. Ajoelhados enquanto oravam, eles diz lá em Lucas 22, 41 e 42, e retirou-se deles cerca de um tiro de pedra, e ajoelhando-se orava dizendo: Pai, se Tu quiseres, remove de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a Tua. Jesus, diante de um desafio, ele vai orar ao Pai, e ele se ajoelha diante do Pai. Mas o Jesus, sim, Jesus, o Filho de Deus, ele se ajoelha perante a Deus e se coloca de forma inteira, 100% na vontade de Deus.
seja feita a tua vontade, Pai, e não a minha, mas eu sei que esse é o propósito. E Jesus estava ali no Getsemane, ou Getsemane, como você achar melhor pronunciar. Jesus, ele sai para um local reservado para orar, porque o objetivo dele é estar com o Pai, é estar com Deus, ter intimidade para com Deus. E o apóstolo Paulo, da mesma forma, ele, mesmo aprisionado, ele ora por aqueles que necessitavam. Ele sabia que o propósito estava no seu posicionamento. E também Jesus não foge do seu propósito. Em pé enquanto oravam, ou seja, lá em 1 Reis 8:22 diz: e Salomão se pôs de pé diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos em direção ao céu. Então nós podemos orar de pé, de joelhos, perante a congregação, mas sempre com o objetivo da nossa missão, deitados, prostrados, enquanto oravam. Quem foi esses? Lá em 2 Crônica 20:18 diz: então Josafá e o povo de Judá e todos os moradores de Jerusalém se prostraram por terra diante do Senhor e adoraram. Entende até aqui o tanto de exemplo bíblico de pessoas que buscaram a Deus em oração, seja antes da prova, seja antes do desafio, seja durante, seja depois, a resposta ela vem através da oração. Mas a sociedade dos nossos dias querem apenas ter o resultado, mas não o processo. O objetivo disso, de trazer todos esses versículos aqui, é para que a igreja entenda que a oração é realmente a chave da vitória. Seja reis, seja governantes, seja pessoas comuns, a resposta, ela vem através da oração. Orando com os braços estendidos, também podemos orar dessa forma. Em 1 Timóteo 2,8 diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos, santas, sem ira nem dúvida. Não adianta orar, levantar as mãos, estar com o coração cheio de ira, desejo de vingança. Não, temos que primeiramente tirar tudo isso do nosso coração. É difícil? Não é fácil. Imagina perdoar alguém que fez um grande agravo para a sua família. Eu já dei um testemunho de uma pessoa que eu tive que perdoar. Então, assim, temos que olhar para dentro de nós. Isso o pastor Silas também falou de manhã. Para que, de dentro, se nós queremos que saia um aroma suave da nossa vida, do nosso testemunho, nós temos que procurar fazer essa limpeza, tirar tudo aquilo que acima de tudo está nos tirando da presença de Deus, está nos tirando esse relacionamento com Deus. E aí a dúvida, se nós oramos e temos dúvida daquilo que nós estamos fazendo, com certeza essa oração vai ser em vão. Mas quando nós criamos a confiança, a certeza
que nós estamos diante de um Deus que pode todas as coisas, acima de tudo, seja Ele na minha vida, seja na natureza, seja na sociedade, toda a dúvida cai por terra. A oração pode ser oferecida a qualquer momento, a qualquer lugar. E isso eu acho que é a essência. Nós temos que estar ligados com Deus, não somente na igreja, mas em todos os momentos da nossa vida. Daniel 6:10 diz: então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para a sua casa, e com a sua janela aberta em sua câmara, que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os seus joelhos, 3 vezes ao dia, orou e deu graça perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Agora, sabe qual foi o decreto assinado? Que todos aqueles que não adorassem ao rei ou às santidades daquele lugar, tinha que ser jogado na cova dos leões. E o que Daniel faz? Ele se desespera, ele tira, entre desespero. Não, ele vai orar, ele vai conversar com Deus, da mesma forma que ele fazia. E sabe qual foi o resultado? Realmente ele não se prostrou, foi parar na cova dos leões, mas Deus deu vitória. Deus estava com Daniel, porque mesmo em uma nação estrangeira, ele não se desviou do seu propósito. E aí, o que nós aprendemos com isso? O que nós vamos levar para a nossa vida? Vamos orar de manhã? Vamos orar 3 vezes como Daniel? Temos que ter o coração de Daniel também, o coração de adorador. Lá em Marcos 1,34 diz: Jesus expulsou muitos demônios. Mas lá no 35, ele vai falar: e de madrugada, levantando-se muito antes de o dia clarear, ele saiu e foi em um lugar deserto, e ali orava. E isso falou muito comigo, porque em muitos casos as pessoas querem ter a autoridade, mas não querem se preparar. Na nossa vida secular nós temos diversos exemplos. Quem tem o poder é quem se prepara. Se eu quero ter uma autoridade de um juiz, eu tenho que me preparar para estar naquele cargo. Se eu quero ter uma autoridade de, um capitão general de polícia ou de alguma força, eu tenho que me preparar para estar naquele lugar. Mas se eu quero ter autoridade para expulsar demônio, para ser jogado na cova dos leões e assim mesmo nada acontecer com a minha vida, eu não quero orar. Como que isso funciona? A matemática não dá certo, gente. Pela nossa experiência, pelo que a gente vê na sociedade. Se coloca alguém despreparado em uma função, ele vai fazer o quê? Besteira, não é? Ele não vai conseguir exercer aquela função. E como que o cristão, ele quer ter autoridade na sua vida espiritual sem se preparar? Jesus chegava e falava: sai demônio. Jesus chegava e falava: tua enfermidade está curada. Ele falava assim: vai, a tua fé te salvou. Mas Jesus se preparava. Aleluia. Jesus se preparava, ele ia para o monte orar.
Ele não chegava lá, Senhor, agora, Senhor, expulsa, Pai, teu que, não, ele já estava preparado, irmãos. O demônio chegava, ele já estava preparado, falou: opa, eu passei, foi a noite orando, eu passei, foi a noite jejuando, então pode vir que eu estou preparado. É isso, é isso. Nós queremos ter autoridade amanhã na nossa jornada, então vamos nos preparar hoje, porque quando o desafio vir, você vai falar assim: opa, pera aí, meu filho, eu me revesti ontem das armaduras celestiais, eu passei a noite foi com o Pai, eu passei a noite foi orando, então pode vir quente que eu estou fervendo, aleluia. Então, irmãos, não adianta a gente querer fazer a coisa o contrário. Falou: pô, o demônio está vindo, então vamos lá, deixa eu me preparar agora, o que eu vou falar aqui com Deus, para Deus derramar. Vamos nos preparar, aleluia. Aprendemos aqui com Jesus, ele estava orando, se preparando. Se a luta foi difícil, eu falar: agora eu vou lá renovar, né, as minhas energias, vou recarregar as minhas baterias, porque eu preciso estar 100% quando a próxima prova vir, quando a próxima luta vir, eu vou estar com as minhas baterias recarregadas de novo. E quem fez isso? Jesus, irmãos. Mas ele fala: se vocês crerem, vão fazer maiores obras do que eu fiz. Mas para isso nós temos que fazer o que Jesus fez. Orando toda noite, não sei, a palavra diz lá em Lucas 6,12, diz: e aconteceu que naqueles dias, ele subiu ao monte para orar, e ele passou a noite toda orando. O que ele queria fazer aqui? O que estava, né, acontecendo nesse momento? A eleição dos 12, se você for ler lá do versículo 12 a 16, eu coloco aqui justamente para não esquecer, tá? Diante de uma decisão, Jesus vai orar, o Filho de Deus vai orar, vai pedir sabedoria, vai pedir discernimento e vai buscar toda a estratégia ali. Será que nós estamos se preparando para tomar as nossas decisões, para buscar as alternativas que vão aparecer no nosso dia a dia? A oração não se limita a qualquer lugar específico, mas sim a nossa determinação. Nós precisamos entender que a palavra de Deus vem repleta desses exemplos. Não adianta, como também o pastor Silas falou de manhã, né, fazer toda uma encenação, fazer todo um cenário, sendo que os princípios, oração, leitura da palavra, vida de comunhão, se não tem esses princípios, nós vamos agradar tudo aquilo, né, que a gente vier buscar, menos uma vida espiritual. Pode alcançar satisfação, o ego, né, sair daqui alegre e tal, mas a alegria de uma vida espiritual é por esse caminho. Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade. E aí, né, fecha tudo, a vida. E a vida. Então não existe outra fórmula, outro meio. O mundo espiritual, vou repetir também mais uma vez que o pastor Silas repetiu de manhã, vai existir independente se eu ou você deixarmos de desacreditar, vai existir, vai acontecer. Então, vamos buscar aquilo que nos traz essa vida. Jesus disse: mulher, creia-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai, mas
nós vamos adorar em espírito e em verdade. Essa é a fórmula, esse é o caminho. Não é a estrutura da igreja, não é o que acontece na igreja, mas é sim o agir do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, porque se não tem esse mover, pode acontecer qualquer coisa que vocês imaginarem que alegra o nosso coração, menos o agir do Espírito Santo, porque esse é o propósito da nossa vida. Orar dentro de um edifício, aqui é o lugar que nós nos reunimos, mas a nossa vida de oração, ela precisa ser constante. A oração pode ser acompanhada de jejum, sim. Jesus fala, mas estas castas de demônio não se lança fora, se não for a força de oração e de jejum. Jesus vem ressaltando, se nós queremos vencer esses objetivos, temos que nos preparar, temos que estar prontos para o combate. E aí, para finalizar, aquilo que eu pedi para vocês decorar lá no início, lembra? Vocês não lembram, vai ter que assistir lá depois através da plataforma, amém? Olha só, alguém pode orar e não ser um cristão, mas alguém não pode ser um cristão e não orar. Se a pessoa imagina que é um cristão e não está orando, ela é qualquer outra coisa, menos um cristão. Porque Jesus vem nos ensinando, e outros tantos versículos, como eu trouxe aqui para vocês, nos mostrando que é somente através da oração. Amém?